Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo as grandes multidões ao seu redor, Jesus mandou passar para uma terra a outra margem. Então, um doutor da lei se aproximou e disse: Mestre, eu te seguirei aonde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Outro discípulo, que era discípulo de Jesus, disse: Senhor, deixa primeiro que eu vá sepultar meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: Siga-me e deixem que os mortos sepultem seus próprios mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Para seguir Jesus, a pessoa precisa estar disposta a duas coisas: correr o risco da insegurança sobre o futuro e estar pronta para não adiantar o compromisso. Que evangelho bonito o evangelho de hoje, né? O que tem nos prendido? O que tem nos acorrentado? Qual é a coisa que nós utilizamos como desculpa para realizar as coisas da vida? E se eu te disser que isso que te prende, que isso que nos prende àquela comodidade, que isso que nos prende de agir a fazer alguma coisa, é na verdade o nosso subconsciente preguiçoso. É na verdade o nosso consciente sendo preguiçoso e não mandando a devida ação para que nós façamos aquilo. Até porque, se de vez em quando necessário, nós acordamos de manhã cedo para realizar uma certa tarefa, por que nós não podemos acordar todos os dias? Ah, porque eu trabalho que não sei o que não sei o que. Ah, porque eu faço isso, aquilo, cuido de casa, limpo casa, faxino casa e não tenho tempo, não termino 10 horas da noite. O evangelho de hoje nos traz que, para seguir Jesus, eu preciso, a partir do ponto em que eu quero seguir Jesus, abdicar daquilo que eu tenho e que me faz mal, daquilo que eu tenho e que me prende ao pecado. Só que para largar isto, não é fácil. Para largar esta coisa que nos prende, não é fácil. E Jesus deixa claro no evangelho de hoje. É difícil nós largarmos aquilo que nós gostamos. É gostoso pecar. É gostoso. Se não fosse gostoso, ninguém fazia. É gostoso pecar. Só que nós precisamos aprender a se distanciar desse gostoso. Nós precisamos aprender a distanciar desse algo que é bom, mas faz mal. Desse algo que é gostoso, mas que faz mal. Nós precisamos criar este amor por Jesus. O amor que Jesus quer no nosso coração não é um amor simples entre afeto, mas é um amor concreto. O nosso coração deve estar voltado totalmente para Ele e assim tomar a decisão de estar com Jesus, vivo e presente no meio de nós. Tomar a decisão de estar com Jesus é também tomar os desafios. Mesmo nas dificuldades, eu estou preparado e aceito a minha missão com Cristo. Mesmo nos tormentos, eu estou preparado e aceito a minha missão com Cristo. Porém, Jesus traz um ponto muito interessante do Evangelho de hoje. Aquele que não se sabe, aquele que não se entende, aquele que não procura compreender qual é o seu sentido na vida, se perde no meio do caminho e não sabe avançar adiante. Vejam o que um discípulo diz a Jesus: Senhor, eu quero te seguir, só deixa eu sepultar meu pai. A pessoa não sabe, ela está indecisa entre seguir a Cristo e se despedir do Pai. Em seguir a Jesus, que é a verdadeira vida eterna, e se despedir daquele que já se encontra na casa do Pai.
Para nós seguirmos a Jesus, nós precisamos compreender primeiro o que nós estamos fazendo aqui, por que nós estamos aqui e para onde nós queremos chegar. Ontem eu fui num encontro e a pessoa que estava dando a palestra disse exatamente isso. Se nós não compreendemos aquilo que nós queremos, a gente vai por aparência. Aí tem pessoa que entra no encontro vocacional para ser padre só por causa da batina. Ou porque, segundo eles, é o caminho mais fácil. Existem muitas coisas que levam o nosso coração a decidir uma certa ação. E é por isso que Jesus nos alerta para a paciência. E é exatamente esse o segundo ponto do evangelho de hoje. Para seguir Jesus, nós precisamos ter calma. Quem se desespera muito não faz aquilo que realmente é necessário. Quem se desespera muito não realiza aquilo que realmente é necessário para a nossa vida. E assim se torna uma pessoa que não tem ação. Faz tudo só por aparências, mas não vive aquilo. E viver, caríssimos irmãos e irmãs, é totalmente diferente do que realizar. Você realiza uma certa tarefa, como lavar a louça. Viver a tarefa é você sentir aquilo. É como proclamar um salmo. Cantar um salmo é totalmente diferente de proclamar um salmo. E existe essa diferença porque cantar um salmo, você canta normal. Cantar uma música qualquer. Proclamar o salmo é você cantar, ler e mostrar para o povo que está assistindo e escutando aquela reflexão. Porque o salmo passa uma reflexão. Vejam o salmo deste domingo. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Por que esse salmo quer dizer isso? Porque Pedro estava na cadeia. Estava preso. Quem foi lá libertar ele? O anjo do Senhor. O que diz no último estrofe do salmo? O anjo do Senhor vem acampar. A igreja rezava por Pedro. Estava em oração enquanto Pedro estava preso. E o que diz numa estrofe do salmo? Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Se nós não compreendemos esses pontos, se nós não compreendemos a forma certa de como falar um salmo, eu tô lá só proclamando, só cantando, só. Fiz a minha parte, desci do altar, fiz a vênia, voltei lá pro canto para poder cantar. Normal. Agora, proclamar é diferente. Eu falo e eu proclamo aquilo que aconteceu. Mas com alegria. Porque a música não é sentido de tristeza. A música é sentido de alegria para a igreja. É por isso que tem tanta música na missa. Porque a missa é sentido de alegria. É a comunhão entre o corpo e sangue de Jesus no nosso meio. Quem não sabe viver estes mistérios, a pessoa que não consegue, não compreende viver estes ensinamentos, não consegue seguir adiante. Para nós estarmos ligados em sintonia com Cristo, nós precisamos ter esta calma, ter esta consciência de entender o que eu estou fazendo aqui. E principalmente, saber observar os pontos necessários que Jesus nos pede. Às vezes nós queremos aquilo, mas Jesus pede aquilo outro para a gente fazer. É necessário que nós coincidamos o que a gente quer com o que Jesus quer para a nossa vida. Rezemos juntos. Pai nosso,
que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fique na paz e na alegria de Deus.